que vocês estão? Tudo bem? Tive um pouco ausente agora nesse último mês aí, tratando de um projeto novo na empresa que eu trabalho, viajando. Tive também algumas questões pessoais aí de mudando o filho para o college, para a universidade. Fiquei um pouco ausente nesse último mês, retornando agora e daqui por diante espero manter aquela cadência que a gente vinha tendo de 1 ou 2 vídeos por semana e daí por diante. Bom pessoal, esse último mês, tantas bolsas, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, elas tiveram uma época aí agora, as últimas 2, 3 semanas aí de quedas quase que diariamente, né? E conversando com muitos amigos e tudo, muitos estavam me questionando, pô Gustavo, seria legal você fazer um vídeo, como é que você seleciona, principalmente nessas épocas mais de dificuldades no mercado, como você seleciona potenciais targets para você investir. E eu decidi aqui, vou abrir aqui para vocês aqui o meu método aqui, né? Eu tenho basicamente 3 coisas que eu faço. Uma é o quê? É muito importante se ter organização e método, né? Você precisa ter uma disciplina com relação a como você seleciona os ativos, como você entra numa operação. Todos os fundamentos com relação à análise gráfica nós já passamos aqui nos vídeos anteriores, mas não tínhamos falado ainda de questão de scan, de seleção de ativos, né? E eu faço basicamente 3 coisas. Uma, eu mantenho um database, que eu tenho uma API diretamente com a corretora que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, a TD Ameritrade, eles possuem uma API, e você cria um database no Excel que você tem ali, como se diz, o update, né, uma atualização online constante, e eu coloco da minha forma, da melhor visualização que eu creio, né? Selecionei aquilo por indústria, está bem bonitinho aquilo ali tudo, e naturalmente eu não me utilizo de todos os papéis da Dow Jones, da Nasdaq, da S&P 500, porque se a gente for fazer isso é coisa de maluco, são mais de 9.000 ativos. Então eu tenho uma seleção de confiança minha, que eu selecionei com base em alguns critérios de empresas que eu conheço, empresas que são renomadas no mercado. Uma lista minha de confiança que eu tenho aproximadamente 400 ativos ali. Então o meu target ele vai estar sempre dentro desses 400 papéis, na grande maioria das vezes, porque isso já é uma forma também de você minimizar o seu risco, né? Se você tem empresas de confiança que você investe, você sabe que você já está de alguma forma já minimizando o seu risco. Então eu tenho esse database para esses ativos. E uma segunda coisa que eu faço também, além da análise gráfica em si, né? Então esses 400 ativos, o segundo passo, eu tenho uma lista dentro do TradingView que eu passo ativo a ativo. Aqueles que me chamam mais atenção eu seleciono ali e entro naquele meu shortlist de análise. E o que eu faço no final, isso é uma coisa que a gente não vê em literatura, não vê em blog, não vê em lugar nenhum, é o que? Eu divido uma ação pela outra. Isso é muito importante para eu tomar uma decisão em qual papel eu vou investir. Se eu tenho uma capacidade de investimento limitada, eu preciso saber selecionar. Então, vamos supor que eu tenho uma indústria específica de finanças ou healthcare, que eu tenho 6, 7 ativos ali que eu gostei dela, eu pego uma ação que eu gostei e divido por uma outra que eu gostei também. E ali vai me dar um resultado do quê? Qual é que tem mais propensão de retorno, tá? A gente vai ver isso aqui no gráfico já já. E ele produz também para você um gráfico daquela ação. Então, por aquele gráfico, eu posso avaliar as médias móveis, eu posso avaliar a força relativa, eu posso avaliar o cruzamento das médias, o ADX, se tem tendência acelerante ou não. Então, quer dizer, essa é a forma como eu chego no final, a cada semana, ao meu shortlist de 3, 4 ativos, onde eu coloco o meu dinheiro ali, tá? Então vamos passar aqui para a tela aqui um pouquinho para a gente avaliar como é que eu faço essa análise de seleção e divisão de ativos. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só para dar um panorama. Sabemos que existem mais de 9.000 ativos listados entre S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, né? Então, acima de tudo, você tem que ter um pouco de organização, critério e método. E é praticamente impossível você realizar um scan de 9.000 papéis, 9.000 ativos. Então, você tem que começar de
de uma base confiável, né? E eu selecionei algo em torno de 400 ativos aos quais eu monitoro quase que diariamente, né? Se não 3, 4 vezes por semana, e eu separei esses ativos dentro desse banco de dados aqui em Excel, que tem uma API ligada diretamente à minha corretora, TD Ameritrade, e eu classifiquei esses ativos por indústria, né? Eu comecei aqui colocando alguns favoritos aqui, alguns que eu estou avaliando mais de perto, alguns aqui que eu sei que vão ter earnings, né, que estão acontecendo agora na próxima semana, e eu tenho aqui classificado por indústria. Então, aqui no lado esquerdo em cinza, eu tenho toda a indústria de Information Technology, de TI, né, classificado por a parte de comunicação, eletrônica, serviços, semicondutores, empresas de software, empresas de hardware. Aqui, continuando, eu tenho toda a área financeira, os bancos, né, os principais bancos, Consumer Finance, Capital Markets, toda a parte de seguros, né? Então tem aqui a Allianz, Allstate, Fidelity, MetLife, Healthcare, saúde, a biotecnologia e os principais também de healthcare providers como Johnson Johnson, CVS, Merck, Pfizer. Aqui eu tenho energia, telco, telecomunicações, algumas outras indústrias aqui, utilities. Então, eu classifiquei para mim de empresas que eu tenho uma confiança, né? Aqui a gente pode ver toda a parte de as automotivas, tá? As de carro aqui, hotéis, restaurantes, toda a parte também de bens duráveis, retail. Então tá bem completo esse banco de dados aqui, mas de novo, foi um banco de dados que eu criei e ele está sendo, né, monitorado, alimentado a cada 10 segundos, 5 segundos, ele está online aqui, vocês veem que ele está fazendo atualização das cotações em tempo real. Hoje é dia 28 de agosto e ele vai fazendo esse update para mim. E isso me dá uma visualização muito boa, né? Eu coloquei esses indicadores aqui, setinha verde ou setinha vermelha quando a ação está caindo. Hoje é um mercado comprador, né? A bolsa está subindo hoje aqui nos Estados Unidos e eu consigo ver, né, por indústria, né, quais estão performando mais do que outras. Então isso aí te dá um indicador muito bom, primeiramente do que aonde eu vou investigar, quais papéis eu vou investir na semana, né? Ou em quais indústrias estão performando mais do que outras. Então, pessoal, uma vez que eu tenho determinado a minha lista de ativos de confiança, né, que são aqueles 400 ativos listados, categorizados por indústria, o próximo passo é avaliar o gráfico desses ativos. Então, eu criei uma lista aqui do meu lado direito, dentro do meu TradingView, onde eu tenho todos esses 400 ativos aqui, categorizados por indústria e tudo mais, onde eu considero como o meu alvo para poder pesquisar novos ativos, oportunidades de compra ou de venda se eu tiver no meu portfólio. Então, aqui o próximo passo que eu faço é avaliar um a um. Então, eu vou vendo cada um deles, né, dentro dos fundamentos que nós já estudamos nos vídeos anteriores, quais têm a melhor fundamento gráfico que eu possa, né, determiná-los como um alvo, como colocar no meu shortlist para poder investir agora. Então, só que esse é apenas um fundamento, isso é manual, isso né, requer esforço, isso é oneroso, né, você requer tempo aqui para poder estar avaliando, passando por uma lista de 400 ativos. Naturalmente, eu acho que a sensibilidade gráfica, uma vez que você está todo dia avaliando isso, você já passa rapidamente por essa lista, não tem tanto problema. Mas o que eu faço é o quê? Eu geralmente avalio dentro daquele meu database indústrias que estão mais prósperas, que estão com altas consecutivas, e eu determino ali, olha, essa semana eu quero investir numa ação de healthcare, uma ação da área financeira, daí por diante. Só que eu tenho alguns ativos ali, meu recurso ele é limitado, e eu gostaria de avaliar, né, se porventura eu chego à conclusão que eu tenho 2 ou 3 ativos que estão no momento gráfico muito bons de compra,
fazem parte daquela mesma indústria. O que eu faço? Eu divido uma ação pela outra. Então vamos supor que eu cheguei a pegar como exemplo aqui a indústria de semicondutores, dentro de tecnologia da informação. Então eu criei até uma lista aqui para semicondutores, onde eu tenho esses 5 ativos específicos: a Cirrus, a Intel, a NVIDIA, a Qualcomm e a Texas Instruments. Então num caso hipotético aqui, vamos supor que os 5 gráficos estão muito bons para compra, tá? E eu quero determinar qual que tem a maior propensão de retorno nesse investimento, aonde eu colocaria o meu dinheiro para investir. Então, vou pegar aqui um exemplo aqui, usar aqui a NVIDIA. A NVIDIA, a gente já sabe que ela vem de um rally muito grande, né, nos últimos 2, 3 meses, com altas consecutivas, mas vamos pegar a NVIDIA de qualquer forma e vamos avaliar qual seria a relação dela com a Qualcomm, por exemplo. Então eu pego aqui NVDA, eu divido pela Qualcomm, o sistema já me produziu um novo gráfico, que é a relação direta da NVIDIA, que está no meu numerador, com a Qualcomm no denominador. Então se eu tenho uma tendência de alta e o meu numerador, né, ele nessa tendência de alta, o meu numerador, ele quer dizer que eu estou com ele está muito melhor para se comprar do que a ação que está no meu denominador. Se fosse o inverso, se eu tivesse uma tendência de baixa aqui, o numerador, que é a NVIDIA, estaria, né, numa situação pior de compra. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, quando eu divido a NVIDIA pelo Qualcomm, então eu tenho o Qualcomm aqui no denominador e eu estou com essa tendência de alta, eu sei que a NVIDIA está no momento mais propício para nós alocarmos o dinheiro do que a Qualcomm. E o mais interessante é que, como ele produz os gráficos com os mesmos fundamentos com tudo, eu consigo avaliar o quê? Momentos de reversão, né, momentos de compra. Aqui, ó, o cruzamento da média móvel aqui, entrada de tendência acelerante aqui, apesar de estar perdendo agora. Eu tenho um MACD espaçado, então eu sei que a NVIDIA está no momento melhor de compra do que a Qualcomm. Se eu fizer o oposto, o inverso, então eu vou pegar aqui a Qualcomm dividido pela NVDA, pela NVIDIA, ele tem que me produzir um gráfico oposto, inverso. Olha aqui, ó. Eu tenho a Qualcomm no meu numerador, a NVIDIA no denominador, e eu tenho essa tendência de baixa aqui. O que é interessante avaliar é o quê? É que isso pode ser feito dentro de qualquer indústria. Você pode pegar também, eu posso criar um índice específico para essa indústria de semicondutor com esses 5 ativos dentro dele e dividir uma indústria pela outra para saber qual que está me dando um retorno maior, para saber onde eu posso alocar o dinheiro. Eu posso utilizar de indústrias diferentes, papéis de indústrias diferentes, então a análise ela pode ser completa. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar dentro de uma mesma indústria. Porque quando a gente está falando dentro de uma mesma indústria, a gente sabe que aqueles papéis que compõem aquele índice, eles estão, né, naturalmente caminhando dentro de uma mesma direção. Então, se eles estão dentro de uma mesma direção, eles estão todos com uma tendência de alta, eu quero avaliar o quê? Qual que pode me dar o maior retorno ali? Então, eu tomo minhas decisões muito baseado nisso. Importante aqui é destacar que eu não encontro esse tipo de análise em nenhum blog, em nenhum youtuber, nem literatura eu encontrei. Mas eu sei que os analistas de investimentos, o pessoal que trabalha nas mesas de bancos, né, alocando altos volumes de recursos, eles se utilizam desse tipo de análise, de dividir uma ação pela outra, dividir um índice pelo outro, para você saber qual é a maior propensão de retorno do investimento alocado.